Ao vivo. Brincando. Olá, meus amigos. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos conectando aqui pelo Facebook e pelo Instagram. Só um momento, vamos compartilhar aqui com as pessoas o link para que os nossos amigos acompanhem também. Compartilhem no grupo do Império e na minha lista de transmissão. Pessoal, nós estamos ao vivo pelo Facebook e pelo Instagram. Hoje eu estou com uma convidada maravilhosa. Essa aqui é a Fernanda. Amiga. Fabiana, gente. Eu falei tanto com a Fernanda gente é amiguíssima, hoje. hein? Mas pensa, eu falei com a Fernanda hoje o dia inteiro e tô trocando desculpa. Imagina, Kátia, imagina. Ela é uma pessoa incrível, é uma mulher extraordinária. Nós estamos aqui hoje para falar sobre o protagonismo infantil, né? Sociologia infantil, e né? da educação infantil. Da educação infantil. O foco principal é a educação infantil. Ela é professora, diretora, especializada em várias áreas dentro da educação e já ela vai estar falando com você. Eu quero convidar você que está me acompanhando agora a compartilhar essa live com os seus amigos. Compartilhe aí para que mais pessoas venham conhecer, né, esse conteúdo tão importante, principalmente quem é pai, principalmente quem é mãe, que muitas vezes não sabe como lidar com os filhos, como lidar com a criação, o que fazer, e nós precisamos criar filhos autônomos, né? Isso, filhos críticos, autônomos, reflexivos. Isso, né? exatamente. Crianças que tenham autonomia para serem cidadãos. Né? Exatamente. E ela é especialista. Nós vamos falar com todos vocês. Sejam bem-vindos. Nós vamos olhar para cima e para baixo porque nós estamos conectados a 2 dispositivos, meus amigos. Aqui é no improviso e vai dando tudo certo. Fabiana. Fabiana, muito boa noite. Seja bem-vinda. Obrigada, Kátia. Muito obrigada por aceitar esse convite para esse bate-papo. Obrigada. E eu quero convidá-la a se apresentar. Fala um pouco de você. Meu nome é Fabiana, né? Nós somos amigas, eu e a Kátia. Como ela disse, eu sou professora, sou diretora de escola no município de Cotia. Tenho algumas especializações, né? Fala um pouco dessas especializações. Eu tenho neuropsicopedagogia, psicopedagogia, né? Ludicidade infantil. No momento eu estou fazendo pós-graduação em sociologia infantil e da educação infantil. Iniciei um mestrado, mas infelizmente eu tive que parar por motivos pessoais, o que me entristeceu muito. E estou aprendendo, constantemente aprendendo. Eu espero poder contribuir com vocês em alguns aspectos, né? Nós vamos falar de vários aspectos da sociologia infantil, da concepção de criança, um pouquinho, assim, de uma forma rápida, até chegar na questão do protagonismo infantil, tá bom? E eu quero agradecer muito a Kátia por essa oportunidade. É um assunto que eu gosto bastante, não sei tudo, né? Ninguém sabe tudo, nós estamos em processo constante, né, Kátia, de aprendizado. E é isso, pessoal. É isso aí, galera. Compartilhe essa live com seus amigos. Fabi, fale um pouco pra gente de quando surgiu a educação infantil. Porque assim, não adianta a gente falar só do agora, a gente precisa trazer o contexto histórico para que a gente entre no foco principal do nosso bate-papo hoje. Então, pessoal, para nós entender como surgiu a educação infantil, a gente precisa falar um pouquinho sobre a concepção de infância, né? Desde os primórdios da Idade Média até a atualidade. Eu vou tentar ser o mais sucinta, o mais breve possível, né, para que a gente consiga abordar o assunto de uma forma simples e que traga a todos o entendimento, né? Então, assim, na Idade Média, a concepção de criança, ela praticamente não existia, né? As crianças eram vistas como mini-homens. É a teoria do homúnculo, que na filosofia se fala muito a respeito, né? Existia uma alta taxa de mortalidade infantil, porque as crianças, desde o nascimento, eram vestidas de forma inadequada
e também tinham uma alimentação inadequada, né? Então, esta criança da Idade Média, ela era tratada como um adulto, muito nova, já era exposta ao trabalho, ao mercado de trabalho. As meninas se casavam cedo, eram criadas para ter família, né? Então, assim, não existia infância, né? E coisas horríveis aconteciam com as crianças. Elas eram expostas a situações terríveis, né? A promiscuidade, a situações que só um adulto conseguiria suportar na sua vivência e mesmo assim com muitos traumas, né? Posterior a isso, no período da industrialização, os conceitos obviamente vão se modificando, vão se reestruturando, vão se ressignificando de acordo com a sociedade, com as mudanças sociais, né? Então, no período entre os séculos XVI, XVII, finalzinho do século XVI, início do século XVII a XVIII, há uma grande revolução, né, que com o período de industrialização, as crianças ainda não são observadas como seres diferentes dos adultos ou que têm especificidades próprias ou características próprias, mas elas começam a receber uma educação que é em conjunto com o adulto. As escolas são escolas conjuntas com as escolas dos adultos, não há uma separação de série. As crianças entram normalmente aos 6 anos e estudam junto com os adultos. E é uma escola tecnicista, voltada para a formação para o trabalho. Então, a criança também é inserida no mercado de trabalho, no processo da industrialização, né? Então, ela não tem essa infância ainda. Ela não tem o direito de brincar, né? As mães também começam nessa época a se inserir no trabalho, no mercado de trabalho. E muitas vezes, só quem recebe... Muitas vezes as crianças ficam à mercê da sociedade, ficam na rua, em processo de marginalização, né? Porque não havia quem cuidasse dessas crianças. A educação era um privilégio de poucos, né? Na época da Idade Média era um privilégio dos clérigos que tinham da alta autarquia e não dos pobres. Nunca foi um privilégio dos pobres, né? E no processo da Revolução Industrial já se familiarizam mais com esse processo educacional, porém ainda continua bem restrito, né? E aí, Kátia, é muito triste porque a gente vê uma massificação da infância, né? A gente vê que a criança, não observada como um ser pensante, como um ser atuante, como um ser criativo, tem a sua subjetividade, desculpa gente, estou um pouquinho nervosa, um tanto quanto roubada, né? Então é isso, que é muito triste. E aí isso vai mudando com as mudanças sociais, como eu já disse, a mulher entrando no mercado de trabalho, e também as mães, né, do período feudal lá, elas começam também a se interessar em cuidar dos filhos, e aí lentamente esse processo vai mudando, até que no processo de industrialização a mulher entra no mercado de trabalho e precisam de ter uma assistência para que os seus filhos fiquem em um lugar onde sejam cuidados, né? Uhum. E aí começam a surgir a ideia de educação infantil, a ideia de creche, que na verdade a primeira instituição surge no Rio, aqui no Brasil, né? Surge no Rio de Janeiro em 1899, tá? E aí surge com a intenção de cuidar, de tirar essas crianças da rua. Isso aí, gente. Aí, pensando em todo esse contexto histórico que a Fabi nos trouxe hoje, nós podemos pensar que ainda hoje, no ano 2021, ainda existem muitas mulheres que têm dificuldades de colocar o filho na creche para estudar. Foi a partir de 1988, não é, Fabi? Que foi quando entrou, né? Que como obrigatoriedade, vamos dizer assim, né, de ter esse espaço para que as mulheres pudessem deixar os filhos para estudar. Aí nós podemos observar que principalmente as pessoas que moram nas comunidades, as mulheres precisam trabalhar, elas precisam, muitas vezes elas são chefes de família. Por ser chefe de família e muitas vezes têm um salário muito baixo, não conseguem
pagar alguém para cuidar, muito menos pagar uma escola particular. Onde entra a necessidade de termos aí esse espaço mais valorizado e mais respeitado e investido até mesmo, né? Porque hoje no Brasil existe assim uma necessidade muito grande de ter uma valorização maior do professor, do aluno, mais investimento de verdade, né? Não essa coisa que dizem que é investido, dizem que tá bom, mas quando você vai conversar com um aluno, você vai conversar com alguém que está na direção da escola, você percebe que não é bem assim. Pensando nisso, hoje nós estamos falando sobre protagonismo infantil, protagonismo a partindo do infantil, sim, né? Mas nós podemos imaginar também que da necessidade, se é no infantil, precisa ter uma continuidade. Você pode falar pra gente, Fabi, sobre o que seria esse protagonismo, né? Como a gente trabalhar, trazer, né? Esse protagonismo, como ele funciona? Então, Kátia, quando a gente fala em protagonismo, a gente nos remete a pensar em atuação, né? Em ação. E como eu já expliquei, a criança no passado, ela não tinha o direito de pensar, de refletir, as coisas eram impostas, a criança era vista como um mini adulto, reproduzia os comportamentos de um mini adulto e vivenciava situações que eram de adultos, né? Então, com o passar do tempo, graças a Deus, essas questões foram se modificando, né? A partir da industrialização, como eu já disse. E atualmente, a gente fala em protagonismo quando a gente pensa na BNCC, por exemplo, numa educação mais voltada para o desenvolvimento da criticidade, da reflexão, de valorizar o pensamento da criança e não de impor ideias, não de chegar e ter a criança como aquela visão que nós tínhamos antes de uma folha em branco, de uma tábula rasa que precisa ser preenchida, né? A gente hoje pensa numa criança que tem história, que tem uma vivência cultural, que vem se construindo conforme o seu crescimento, conforme a sua atuação dentro da inserção em que ela está, né? Ali no meio da família, no meio dos amigos, enfim, da sociedade em que ela está inserida. E isso é importante, por quê? Porque a gente vai trabalhar na criança esse conceito de autonomia para que ela se torne um cidadão autônomo, justamente valorizando as ideias, os princípios do brincar, do conviver, do aprender, do participar, do expressar-se, que é extremamente importante para que a criança se desenvolva cognitivamente, né? Aí, sem querer te interromper, mas já te interrompendo... Fica à vontade. Você está falando de algo que ele é muito importante para a gente, né? Para trazermos para a nossa realidade. Só que assim, nós, né? Eu sou mãe, você é mãe, inclusive já tem filhos, né? Casados, adultos, netos. Vamos pular essa parte. Não, casados, gente. Não, mas filhos, tem netinhos, que eu amo. Os filhos hoje tem filhos muito... Não faz muito cedo não, porque antes com 13, 14 anos já tava. Sim, né? As meninas se casavam com 9 anos na Idade Média, olha, né? Isso. Infelizmente no nosso país também nós temos essa realidade, infelizmente. Né? Infelizmente, não com 9, mas com 12, com 11, infelizmente, com 13, né? Vamos dar uma boa noite aqui pro pessoal que tá chegando. Boa boa noite. Olha, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos. Obrigada por você estar aqui. Alice, Silva, Eusébio, Ebrion. Aqui. Gente, olha, não reparem se estivermos olhando para baixo e para cima. Nós estamos no Facebook e estamos no Instagram. Então, assim, é o improviso. 2 celulares, um aqui e o outro aqui. Esse assunto, bom, né? ele é muito importante. Tudo de bom, né? Tudo de bom. Gente, a tecnologia é fantástica. Vocês podem perceber que nós estamos usando as máscaras, né? Nós estamos num período muito sensível aqui no nosso país. Estamos perdendo, infelizmente, muitas pessoas. Não consigo ficar direto com a máscara, gente. Não, fica tranquila. Você pode ficar sem, eu fico com a máscara, a gente vai... E tá um calorzão. E assim, a gente precisa respeitar as pessoas, respeitar o outro.
é chato, é desconfortável, é incômodo, é para todos nós. Eu acho meio difícil você encontrar alguém que fala, não é incômodo pra mim tá uma maravilha. Eu acho muito difícil. Mas o importante é lembrarmos que o não tem que ser cômodo, tem que ser proteção para nós, tem que ser aquilo que vai proteger a nós, a nossa família, aquelas pessoas que nós amamos. Nesse momento tão sensível. Então nós estávamos falando do protagonismo. E eu queria entrar um pouco, Fabiana, que você e eu somos adultas, como os nossos amigos que estão nos assistindo. Sejam todos muito bem-vindos. Compartilhe essa live com os seus amigos para que mais pessoas venham participar desse nosso bate-papo. Nós somos adultas. Nós fomos criados e ensinados de outra forma. Muitos de nós, não sei se é o seu caso, muitas coisas foram impostas a nós. A gente não tinha opção. Sim. Você faz ou você apanha. Sim. Né? Hoje nós entendemos, né? Nós agora que nós ouvimos, nós discutimos, nós lemos, nós estudamos, nós percebemos que existe a necessidade de muitas vezes nós estarmos nos policiando, né? Tomar cuidado com as nossas falas. Sim. O quanto que a gente pode, o quanto que a gente influencia, como a gente trabalha isso com os nossos filhos, com as nossas crianças. No seu caso, você é diretora, então não é só você como diretora, você tem que estar trabalhando isso também com os professores. Exatamente. Né? Porque a gente está vivendo num país, numa época muito difícil. E às vezes os pais eles estão com 1000 coisas na cabeça. Exatamente. Como vocês percebem, de vez em quando eu disparo aqui, né? Exatamente. É muito bom a Kátia disparar, né? E não é só aqui, viu? Quando nós estamos também caminhando ou saindo, ela dispara o tempo todo. É bem pior, né? Mas essa parte vocês não conhecem ainda. Mas tá tudo bem. Mas tá tudo bem. Nós somos acostumados. Gente, e a história é essa. Como é que a gente ensina ou leva os pais que estão nos assistindo, leva as pessoas a pensarem, a refletir sobre as suas atitudes como pais, né? Pais que querem filhos autônomos, filhos que têm voz, filhos que expressam sua opinião, expressam seu sentimento. Sim. Expressam os seus desejos de verdade. Como a gente traria isso? Precisa pôr a máscara, não, eu né, continuo. Pode ficar, eu fico. Então, como a Kátia colocou, né? Passamos por momentos muito difíceis. Graças a Deus essas concepções mudaram. Ainda hoje, vivenciamos situações em que as crianças são massificadas, sim. E nem por culpa dos pais. É verdade. Né? Como a Kátia colocou, nós fomos educados, né? Nós fomos induzidos a ações que às vezes repetimos, sem até sabermos que as estamos repetindo. Verdade. Né? Então, assim, eu como diretora, a minha equipe, a minha coordenadora, fugiu o nome dela, meu Deus do céu. Minha amigona, que eu amo demais, a minha coordenadora super inteligente. É porque ela tá nervosa, mas gente. É que eu tô nervosa. A Keila e toda a minha equipe, a gente sempre discute quais as ações, quais são os melhores modos de nós nos achegarmos aos pais, né? De que maneira nós podemos ajudar, né? Para que essas crianças se construam sociologicamente falando, né? Porque a gente está falando de sociedade. E sociedade significa o quê? Pessoas que venham atuar, pessoas que venham se ressignificar para estar constantemente inserida num processo social de se reconhecer como ser humano mesmo, né? De ter uma identidade. Como a gente trazer isso, Fabiana, para a criança? Porque assim, muitas coisas a criança não tem maturidade Sim. para tomar certas decisões. Então, e é aí que vamos chegar a esse ponto aí. Vamos chegar agora ou daqui a pouco? Vamos chegar agora. Vamos lá. Então, assim, a Kátia falou dos pais, né? Como que nós podemos trazer os pais? Primeiramente, eu acho que a escola ela tem que ser aberta, né? A escola é uma instituição da sociedade, da comunidade. Então, ela precisa estar aberta para ouvir os pais, para orientar os pais, para fazer os pais entender qual é a funcionalidade dela.
né? E qual é a importância dela socialmente? Infelizmente, a educação está extremamente desvalorizada, né? O corpo docente muitas vezes não tem motivação para desenvolver o seu trabalho por questões salariais e diversas outras questões. Mas isto não pode influenciar a nossa prática, a nossa ação, a nossa prática. Não pode ter uma desculpa. Não pode. Sem desculpa. Não pode. Não pode. Eu muitas vezes entendo a postura dos educadores, a postura dos diretores, de estarem desmotivados, porque muita coisa contribui para isso. Sim. Mas nós precisamos, independente de desenvolver um trabalho. É E eu acho que um modo de fazer com que a criança cresça, uma criança autônoma, é conscientizando primeiro os pais. Porque os pais, eles não têm obrigação de saber de como criar uma criança autônoma, uma criança protagonista. E muitas vezes os pais confundem autonomia com liberdade, com falta de limite, né? E aí, essa é uma questão muito delicada. Muito delicada. Muito delicada, então, assim, porque até onde eu vou? Onde é essa linha? Onde exatamente. Né? Muito. Então, tem que existir um equilíbrio entre limite, protagonismo, né, autonomia. Então, os pais precisam saber o momento de agir e de que modo agir. E eu acho que a escola, como temos, né, professores profissionais que têm uma formação teórica, né, obrigatoriamente tem que dar essa assistência. Muito claro que nós não vamos invadir os lares, nós não vamos ligar para os pais e falar, você precisa agir assim ou assim, mas no momento oportuno ou de uma necessidade, a gente tem que chamar. Né, promover, promover, porque não adianta que os pais, eles não vão por si. Não. Né? Pelo menos tem, e aí, como assim, que a gente muitos pode pais promover? que participam de verdade da vida escolar, que quer saber tudo o que está acontecendo. Só um minutinho, Fabi. Matheus. Desculpa, gente. Desculpa, Nós gente. já voltamos. Minutinhos Meu técnicos. Assessor, eu preciso ver os comentários dos nossos amigos aqui. Obrigada, pessoal. É assim, no improviso. Mas é no improviso que é gostoso. Porque eu tava muito nervosa. E agora eu já tô me sentindo mais à vontade. Ai, meu Deus. É porque é a energia. E a gente começa a falar e vai sem parar. É verdade. Fabiana, pode falar um pouco pra gente como é... Da questão das crianças que você tinha me colocado, eu não cheguei lá ainda. Isso, pode, amiga. Então, vamos lá. Eu acho que uma maneira, né, de nós falarmos para os pais que a escola ela tem uma extrema e fundamental importância. Eu vi ali o Luciano colocando boa noite para mim. Boa noite aos meus amigos que estão assistindo. Aos que não são amigos também. Também, né? aos que não são meus amigos, prazer em conhecer. Sejam bem-vindos. Né? Sejam muito bem-vindos. Quem então, mais? assim, Eusébio, a Silvia, a Alice. É que a gente Elaine está assistindo, minha professora. Olha, muito obrigado. Que legal. Esse Ebrion, um amigo muito querido que eu conheci. Muito obrigado, gente. Eu tô aqui um pouquinho nervosa, não sei se eu vou conseguir expor tudo. Né? Nós temos pouco tempo tem também, mas é muita coisa que a gente pode passar. Mas então, para concluir essa parte da qual nós estávamos falando, né? A escola pode promover, sim, momentos de conversas com os pais, né? Eu posso aqui dizer de uma prática da nossa escola, que nas reuniões de pais nós fazemos questão de explicar o trabalho da educação infantil e a importância desse trabalho. E a gente sempre está mandando, né, minha coordenadora, eu quando posso, videozinhos e coisas explicativas que falam sobre as especificidades das crianças, das suas necessidades, né, de como ajudá-la a ser uma criança protagonista. E é como eu disse, o protagonismo não significa libertinagem. A gente tem que orientar. A função da família é educar, é ensinar, é orientar. A escola vai agregar, vai auxiliar e vai orientar também as famílias se for necessário. Onde a gente pode pensar também, boa noite, Mel. E a criança já é protagonista por si só. Sim. O que a gente não pode fazer é tolir isso. Né? Muitas vezes o professor, quando ele tem uma prática que não é uma prática pautada no brincar, na ludicidade, né? No ouvir, a gente precisa saber ouvir.
Ouvir os filhos, gente. Ouvir os filhos, Isso ouvir os algo, alunos, gente, ouvir isso as é algo crianças. muito importante, muito delicado. Muito. Porque muitas vezes nós somos adultos e nós acreditamos que nós somos donos do saber. Que nós, por sermos mais velhos, nós temos o conhecimento. Que somos donos da verdade. E não é assim. Não né? existe donos da verdade. Não existe, mas muitos pais se comportam assim. Porque foram ensinados... Dessa nós forma. somos, Quando nós nos comportamos assim, construção social, sim, né? Essa construção e foi justamente o que a gente falou, isso vem da Idade Média. E é algo que não vai ser desconstruído de uma hora para outra. Uma questão de prática, de conhecimento, de instrução, de buscar melhorar sempre. Ninguém é dono do conhecimento total, a gente está em constante processo de aprendizagem, né? Então, assim, é importante que os pais saibam ouvir os filhos e mediar, dialogar. Entender que às vezes eles precisam retroceder. Isso não é que você tá fracassando, que você... Não, aí entra a questão da autoridade, né? A autoridade é diferente de ser autoritário. É, totalmente. Tá? Então, assim, há muitas confusões aí na educação de pais para filhos, né? Os pais acreditam que deixar o filho ser protagonista é deixar o filho fazer tudo. E não é deixar o filho fazer tudo. Não. Ser autoritário não é tolir seu filho de expor as ideias, e não é deixar de brincar com ele, não é deixar de ensinar ele. É saber impor os limites e saber conversar, orientar e ser amigo mesmo, sabe? Ser aquele pai que tá ali presente. Eu sei que é difícil, mas a gente não precisa de um grande tempo, a gente precisa de uma qualidade nesse tempo, né? Muitos pais falam, eu não tenho tempo. O tempo nós fazemos esse tempo. É verdade. Só que esse tempo, por menor que ele seja, ele precisa ter uma qualidade. Então, se você dedicar 15 minutos do seu dia para brincar com seu filho, e aqueles 15 minutos você fazer com amor, com qualidade, você vai estar ensinando muita coisa para ele. Porque as crianças aprendem nessas interações. Né? E a educação infantil é isso, é trazer a criança, fazer com que a criança traga da casa a sua realidade, né? E interagir com o outro na escola através de trocas, e a professora vai ali mediando, e a direção, enfim, todo o corpo docente trabalhando, né? Com a família. A família. A família precisa entender que o papel dela é fundamental para a educação do filho. O Tiago disse aqui, nos deu boa noite aqui pelo Instagram. Boa noite, Tiago. Boa noite, Drica. Boa noite a todos. O Jackson falou boa noite, Kátia. Te amo. Boa noite, Edneia. Agradecendo de estar presente a nossa live hoje. Ai, que delícia. Aquele é nosso amigão, né? Ele é um amor. É um amor. Eu já marquei com ele, dia 14 do Muito inteligente. E... Nossa, perdi o raciocínio, gente. É que é tanta coisa para nós falarmos, né? Tanta verdade. Como é o trabalho dos... vocês, na verdade, essa pergunta já falamos sobre isso. Em que momento a criança tem oportunidade de ser protagonista? Em que momento, quais momentos assim que o pai, né, pode e deve deixar o filho ser protagonista? E como é esse trabalho também na escola? Que a criança consegue ser protagonista? Nós precisamos falar, gente, que a educação, ela também não só vem através da oralidade, da fala. Nós ensinamos muito através do exemplo, né? Então, as atitudes dos pais, dos professores, são imitadas pelas crianças, né? O tempo todo as crianças nos imitam, nos observam, né? Aquele velho ditado, né? Os filhos não fazem aquilo que nós falamos, e sim aquilo que nós fazemos. Exatamente. Então, o que acontece? Você deixar seu filho ser protagonista é você ensiná-lo com o exemplo e mediar as ações erradas nos momentos oportunos e orientar para que ele faça o correto. Sabe né? que... Então, assim, não é chegar e de repente, sem explicar, a criança precisa entender o porquê. O porquê que ela está sendo repreendida, o porquê que ela precisa mudar a atitude dela, né? De que forma isso acontece.
Simplesmente através das conversas, através do brincar. O momento de brincar é tudo para a criança. Ele não está só brincando, ele está aprendendo. E assim, muitos pais não entendem o que a escola da educação infantil faz. A gente ouve muita fala. Ele só brinca? Mas ele vem para cá só para brincar? Né? E a gente trabalha vários tipos de brincar. Não existe só um tipo de brincar. Existe o brincar mediado, o brincar com brinquedos não estruturados, que é com sucata, em que a criança imagina, a criança cria. O brincar, que é uma vivência onde ela se coloca como um ser atuante, ela vai exatamente brincar. Por exemplo, a menina brincando de casinha reproduz o papel da mãe. Né? Reproduz o papel da mulher que está ali, né? Que está com a criança amamentando ou dando banho. Então a gente vê nossas meninas dando banho nas bonecas, nós vemos nossas meninas fazendo comidinha. Então, e agora entrou o carrinho, né? O carrinho, o avião, e os meninos com o carrinho. Então, assim, os meninos também brincando de casinha, porque essa questão de gênero também é muito discutível. Né? É uma questão que a gente não vai colocar aqui, mas socialmente ela é extremamente discutível e polêmica às vezes, sim, né? Não deve ser. Mas assim, então é a criança sendo criança e aprendendo com isso, né? Através do brincar, ela vai introspectar aquilo que ela vê e vai se socializar, vai se inserir socialmente. Né? Então é isso, os pais deixando os filhos brincar, mediando esse brincar, estando junto, permeando, orientando, fazendo parte. Eu costumo dizer, Fabiana, que tem muitos pais que, através de conversas e em todos os momentos, amigos, desculpa te interromper, mas a educação acontece em todos os momentos. Agora no online, a gente na nossa escola está falando de como é a rotina da creche, e aí em casa a gente pede para os pais estar falando o momento do alimentar, como que é, como o pai pode intervir nesse momento, né? Ó, Shirley Rainho tá falando ali que quando a criança brinca, a imaginação é aflorada, a criança cria seus mundos, exatamente. Né? O Hernani está falando que a participação dos pais junto à educação dos filhos para com os professores é extremamente importante. Nossa, é uma rede. Né? A escola, a comunidade, família. Né? É necessário. E assim, estamos trocando muito, gente. Uma coisa que eu quero colocar aqui, nós estamos trocando muito o ter pelo ser. Né? Os pais trabalham muito para dar coisas aos filhos. Querem trocar, né? Essa troca é triste. É triste. Né? Porque... E a gente não está deixando de ensinar o filho a ser. Ensinar o filho a ser humano, a ter empatia, a desenvolver valores éticos e morais. Tudo isso tem se perdido, né? Com a questão do capitalismo, da gente ser materialista, de a gente achar que dando conforto estamos dando tudo, e não é isso. E até mesmo que assim, as crianças acabam crescendo acreditando que tudo é fácil, que chega até as mãos deles, que a presença do pai é substituída por um brinquedo, por um passeio, por algo do tipo. E não é assim, não tem que ser assim. Não tem que ser assim. Os pais acham que dando presente vai substituir a presença, o carinho, é uma forma de demonstrar carinho, demonstrar amor, e não é falta de... não vai substituir essa troca, ela não funciona. Você precisa parar, desligar o celular, sair do celular, que hoje estamos interligados, falando com todo mundo e ao mesmo tempo não falando com ninguém. Exatamente. Né? E muitas vezes a gente acaba deixando de lado as pessoas mais importantes. Muitas vezes o tempo dos pais é substituído pelo celular. É verdade. É que é uma realidade triste até. Eu até entendo, porque hoje, como eu disse, né, nesse mundo que a gente vive, nessa sociedade em que a gente almeja ter, a gente acaba não tendo tempo para os filhos, porque a gente está constantemente trabalhando, ou no trabalho, ou no lar, ou em algum lugar, a gente está constantemente trabalhando. Mas precisamos ter a ideia de que a falta de atenção, né, e a substituição dessa atenção por presentes não cria seres humanos saudáveis, tá? A gente está criando crianças que futuramente terão traumas, serão crianças que precisarão de atendimento psicológico, psiquiátrico. Eu acho, né, que nem no futuro, né, Fabiana? Porque atualmente a gente consegue perceber que existem muitas crianças, né? A gente vê nas redes sociais, a gente vê nos telejornais,
crianças que estão com depressão, crianças se matando, crianças de 14 anos, em 2018 mesmo, vou contar um relato aqui de uma coisa que aconteceu muito próximo a mim. Um jovem de 14 anos que estudava numa escola particular, os pais disseram que ele era um bom aluno, um bom filho, que ele estava sempre dentro de casa. Só que esse sempre dentro de casa é só socado no celular. E o que esse menino estava vendo? Com quem ele estava falando? Os pais não estavam, talvez, não vou julgar, talvez os pais não estavam tão por dentro. Porque esse jovem chegou numa situação que aos 14 anos de idade, ele tirou a vida dele. Só que quando chega a esse ponto, e a gente vê crianças, até com idade menor, querendo tirar a vida. Crianças que você vai conversar, que eles não vê alegria de viver, eles não têm esperança. A gente precisa despertar nos nossos filhos sonhos. Os jogos, eles atrapalham muitas vezes. Criança pode jogar? Pode, você precisa saber se é coerente com a idade. Precisa ser mediado, sim, Kátia, mas se você não acompanha, se não tem um limite, que é aquilo que a gente falou, uma criança protagonista não é a criança que não tem limite, não é a criança que faz tudo o que quer. Mas quando a gente pensa que essas crianças elas não estão sendo orientadas, os pais não estão acompanhando, estão na mesma casa, mas não estão presentes na vida, não tirou tempo, como você mesmo acabou de falar. Os pais estão muito ocupados, muitas coisas, e agora trabalhando no home office acaba sendo muitas vezes mais difícil, porque quando os pais trabalham fora, dentro de casa, muitas vezes ele ficava com os filhos. Sim. Agora, às vezes, o trabalho ele vai se prolongando, não acaba às 17, às 18 horas, às 14. Exatamente. Os pais acabam não sabendo administrar. Só que nesse meio tempo, a criança está o dia todo dentro de casa. Só que a criança não está nossos filhos não estão podendo ir para a rua, brincar, gastar energia. Então, como a gente vai trabalhar essa questão do protagonismo, da liberdade que a gente precisa dar para os nossos filhos e de investir tempo para elas gastar essa energia para brincar? Eu acho que isso a gente pode trabalhar somente conscientizando as famílias da importância da educação dos filhos, né? Da importância de fazer com que seus filhos cresçam com uma independência, mas é uma independência pautada em valores, né? Em valores éticos. E muitas vezes a gente não faz isso, não é porque a gente não quer, é porque a gente não tem consciência disso, né? A gente se perde aí no meio do caminho, né? Agora há pouco eu lembrei... Aproveita e compartilha essa live para mais pessoas se conscientizarem da importância desse assunto, do que nós estamos falando. Compartilha aí com seus amigos. Eu me lembrei agora dessa questão da pandemia, né? Muitas famílias não se conheciam, né? Os pais não conheciam os filhos, os maridos não conheciam as esposas, e a gente tem aí os índices de violência doméstica crescendo, as crianças expostas a essa situação, né, que é frustrante, que é dolorosa. Eu quero entrar um parênteses aqui. Gente, esse negócio de violência doméstica é muito sério. Quando a sua filha presencia você discutindo, brigando, batendo, desrespeitando o seu cônjuge, aquilo acaba causando traumas nela. Eu confesso pra vocês aqui nessa live hoje. Eu vivi mais de 30 anos da minha vida com complexos, com medos, com coisas que eu vivenciei no passado. Tanto que, assim, eu fiz uma busca, né? Buscando saber quem eu sou, né? Os traumas do passado, ainda. A identidade. Eu tô nesse processo aí, você acha? Sim, eu acho que nós estamos sempre nesse processo. Sim. Né? Aí eu consegui perceber que a violência doméstica, a qual eu presenciei quando era criança, quando eu tinha lá meus 5, 6, até os 10 anos, na verdade, até os 17 anos ainda tinha violência doméstica dentro de casa. Só que as marcas principais são as da infância. Exatamente. É da quando você Exatamente. Que é o que o seu filho está presenciando, ele está vivendo, ele está vendo agora, é o que vai contribuir para que adulto ele vai se tornar. O quantos complexos ele vai ter ou não vai ter, a gente espera que tenha o mínimo possível,
mas o quanto que isso vai influenciar no ser humano ético, moral, que é respeitoso, dono de si, que tem voz, que expressa sua opinião, que não tem medos, e quando se deparar ir para o mercado de trabalho, seja para trabalhar para alguém, seja para ter o seu próprio negócio, seja como ele escolher, que ele tenha também essa consciência de que quando ele se tornar um adulto, ele vai poder escolher. Nós pais não podemos e não devemos escolher para os nossos filhos. Então, assim, se você tem um filho pequeno, o que você está falando é o que vai refletir diretamente ele vai, na vida adulta dele. Exatamente. Né? Então, assim, às vezes você fala, a criança está brincando e não lá só e não na vida adulta, é importante frisar. É importante frisar que muitas vezes as crianças não demonstram em casa as suas dores, as suas máculas, mas na escola nós a reconhecemos de uma forma diferente muitas vezes do que o pai vê em casa. E o professor vezes, é fundamental nesse papel. Quantas vezes, né, Fabi, que eu quando eu estava me formando como pedagoga também, eu fiz pelo projeto Escola da Família e também quando eu estava... trabalhei no Escola da Família. Trabalhei. Fantástico. Trabalhei dando aula no EJA, no Escola da Família. Amo a Escola da Família. Eu trabalhei pela Escola da Família e também no ano de 2018 eu trabalhei dando reforço aqui na escola próxima à minha casa, uma escola estadual. E você consegue, o professor que está lá, a criança vai querendo aconchego, querendo abraço, querendo carinho. E por que eles estão muitas vezes procurando esse carinho lá fora? Porque eles não estão tendo dentro de casa. Então, como é que ele vai aprender a ser um protagonista se ele nem carinho, nem atenção ele consegue ter dentro de casa muitas vezes? Eu lembro que na Escola da Família... A questão da afetividade é extremamente importante. Né? O ECA já diz que a criança precisa de saúde, de proteção, de um lar seguro. Verdade. Né? E ela tem os direitos dela que devem ser respeitados. É verdade. Né? Como todos nós temos também nossos direitos que precisam ser respeitados. Porque o direito que está na Constituição não é só para o adulto, é para todos nós. Existe uma legislação específica né, que defende a criança nos seus direitos, né? E a gente entraria na questão de assistências públicas e tal, mas assim, nós precisamos entender que a criança deve ser assistida moralmente e fisicamente. Tem esse livro aqui, gente, olha, bem uma bacana. Sugestão que eu deixo para vocês, Do Silêncio do Lar, O Silêncio Escolar, de Eliane Cavaleiro. Ela fala, nesse livro ela traz muito sobre o racismo, sobre o preconceito. Mas se a gente, quando você lê, você vai perceber que esse livro não é só do racismo, você pode trazê-lo para outros contextos. Eu quero ler só um trechinho aqui que diz assim, as professoras admitem as dificuldades das crianças nas relações umas com as outras. Elas lembram que há aquelas com problemas em casa, o que interfere na escola, tornando-as quase sempre agressivas. Sim. Ou elas se tornam introspectivas também, que é aquela criança que se fecha demais, ou não consegue se relacionar com outro, ou muito agressivas, enfim, são vários sintomas que a gente consegue observar em que a criança está passando por algum problema em casa. E se esse problema não for tratado, pode levar a uma depressão. Exatamente. E depressão, um processo de ansiedade. Né? Existem muitas crianças se tratando de depressão hoje em dia. Tem mesmo. Muitas crianças. O que é uma coisa assim que é muito triste, né? Uma realidade muito triste. Verdade. Porque a infância é uma coisa para ser... que é pra ser bonita, que é pra ser... exatamente. Feliz! E os pais precisam assumir esse compromisso de tornar a infância uma coisa bela, né? E a gente sabe que, infelizmente, muitos pais não têm essa oportunidade de tornar as crianças uma coisa... de tornar essa infância uma coisa bela, porque acreditam que ela está atrelada às condições financeiras, tá? Mas não é isso. A criança com muito pouco ela é feliz. A criança adora brinquedos não estruturados. Sabe o que é brinquedo não estruturado? É aquele que é a caixinha do ovo,
é o vidrinho do shampoo. Experimenta deixar as crianças brincar com isso e vocês vão ver o quanto elas imaginam, o quanto elas criam, o quanto elas vão ser felizes. E é extremamente importante para o desenvolvimento cognitivo da criança expor elas a esse tipo de brinquedo, né? Então elas precisam de muito pouco, elas precisam de afeto. A afetividade é a palavra-chave, porque quando a gente ama, a gente se doa. Muitas vezes a gente até não consegue, e aí se culpa e tal, mas é como eu disse, são poucos minutinhos, né? E esses minutinhos vão se reverter em muito tempo posteriormente, porque a criança vai se lembrar de como o pai a tratava, de como o pai a brincava, do que ela viu, do que ela vivenciou na casa dela, né? E é claro, gente, que a gente vive numa sociedade extremamente massificadora, Sim. que nos subjuga o tempo todo, né? A gente é subjugado pela nossa aparência, pelo nosso modo de agir, pelo que a gente tem, pelo que a gente não tem e tal. Verdade. Mas se nós conseguirmos tornar a infância uma infância mesmo, né? Assim, prazerosa, porque a definição de infância o período de crescimento, desde o nascimento até a puberdade, né? Mas atrás dessa definição tem muita coisa que está interligada com esse processo de infância, né? Com esse processo cognitivo da criança. Né? Infelizmente a gente está com o tempo aqui quase acabando, porque é um assunto interessantíssimo que eu amo. Gente, vocês têm alguma pergunta para fazer para Fabiana, para fazer para mim? Estou aqui. Estamos acabando aí já a nossa live. Tem mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar enquanto o pessoal aqui manda alguma pergunta? Se vocês tiverem alguma pergunta. Eu confesso, meninas, que quando a Kátia me falou da live, eu pensei, falei, a gente vai falar sobre a sociologia da educação infantil. Né? Então eu pensei em termos, definições, falar sobre como surgiu essa sociologia da educação infantil, falar sobre esse processo todo histórico da concepção de criança da Idade Média até a atualidade, né? Que graças a Deus isso vem mudando, né? Mas a gente acabou indo por uma outra vertente aí, né? Que a gente acabou falando da importância da educação infantil e da família para criar essa criança que vai ser protagonista, que é protagonista, que é um ser pensante, tá? Porque muitas vezes a gente pensa, como eu disse, que a gente tem que jogar as coisas dentro da cabecinha dela, né? E não é isso. A gente precisa, de fato, saber o que ela pensa para atuar de uma maneira positiva, né, nesse pensamento dela. E então é muito importante esse contato, igual a minha amiga aqui tá falando, a Shirley, né? Essa qualidade do contato, do olhar, da afetividade é imprescindível para esse processo de construção da criança, de um ser autônomo, de um ser crítico, de um ser reflexivo, os momentos de leitura, de uma leitura de historinha, né, de um brincar, de um afeto, de um afago, é extremamente importante. Sim. Né? E então, olha, meu filho de 14 anos gosta, gente. Eles amam. Gosta. Ele tem 14, o mais novo nem se fala. Bom. E atuar na escola, e vai para a escola do filho. Vamos indicar alguns livros para essas crianças. Ó, gente, você já tem os livros que você quer indicar? Ou algum trabalho que você... Para leitura com os pais. Ou algum, sei lá, algum site, alguma coisa que você sugira para os pais fazerem, né, com os filhos, alguma atividade. Então, na internet tem muito material bom, né? Tem alguns sites que propõem brincadeiras, jogos lúdicos que vão desenvolver diversos conceitos nas crianças, de lateralidade, de equilíbrio, que são coisas que a gente trabalha, né, na educação infantil, porque a educação infantil nada mais gente, do que um período que vai preparar a criança para esse processo de socialização, de interação com a sociedade e uma preparação para se alfabetizar, né? Educação infantil não alfabetiza.
Pelo amor de Deus, tem pais que os filhos estão no jardim 2 e aí vem perguntar se vai aprender a ler e escrever. A gente vai preparar a criança para isso. E isso vem de um trabalho todo que é uma expressão corporal, né? A questão de desenvolvimento do raciocínio lógico, da oralidade da criança, da coordenação. Então, a educação infantil é importante. Ela não é só você colocar o teu filho na creche e falar, tô entregando para alguém que vai cuidar, que vai trocar a fraldinha, que vai dar uma mamadeira, que vai alimentar. Esse conceito é de 1899, quando surgiu a primeira creche no nosso país, lá no Rio de Janeiro, tá? Depois a creche foi institucionalizada em 1988. E aí depois vieram as leis que, né, trouxeram parâmetros para que a educação que fossem melhorando, digamos assim, né? Não encontrei um termo aqui que eu possa... Então, gente, educação, ela tem norte, ela tem embasamento, os professores, eles têm que seguir alguns preceitos aí, sim, mas é fundamental a gente dizer que a BNCC, ela vem trazer o brincar, ela vem trazer o direito da criança se expressar, se conhecer, né, se identificar como ser, se reconhecer como ser, né, e de brincar, enfim, para que se cresça como um cidadão autônomo, tá? Então é isso, gente. Isso aí. Pessoal, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Ó, repetindo esse livro aqui, ó, Do Silêncio do Lar ao Silêncio Escolar. Eu não li ainda, mas fantástico, a minha amiga me indicou, vou colocar, sim, no meu hall de leituras, foi um dos meus livros que eu usei para fazer o meu TCC. Esse, sim, livro fez parte da minha construção e desconstrução, amiga. Porque foi quando, lendo esse livro, foi quando eu entendi, comecei a entender, né, não só ele, mas outros também, a entender de que os meus pensamentos, as minhas atitudes eram baseadas em coisas do meu passado, que a maioria delas eram negativas. Esse aqui, por mais que ele esteja falando, ó, aqui no caso preconceito, racismo, preconceito e discriminação na educação infantil. Só que você pode adaptá-lo para qualquer outro assunto, para qualquer, sim, outra área, sim, do conhecimento, qualquer você falou assunto. De uma indicação, né? Eu acho que um autor também que é muito bacana. Essa mulher fala, viu? Vou cortando a minha amiga. Acho que um autor que é muito bacana é o Issam Mitiba. Tá? O Issam Mitiba tem livros maravilhosos que podem nortear, assim, os pais nessa questão de educação mesmo, né? De como agir em casa com os filhos, assim. De como criar essas crianças para a sociedade, né? E criar crianças que sejam atuantes socialmente e que sejam humanas também, né? Sim. Porque esse conceito também tá bem... hoje tá em alta por causa da pandemia, a questão da empatia, de se colocar no lugar do outro, verdade, né? Mas é um conceito que antigamente era um tanto quanto esquecido, né? Verdade. Então a gente precisa pensar muito nisso o tempo todo. Verdade. Não é só porque estamos na pandemia que a gente vai, vamos se colocar no lugar do outro, vamos praticar empatia, não, vamos isso, vamos... Não, é o tempo todo, tá, pessoal? Isso aí. Gente, esse é um outro livro também, tá escrito... Para educar crianças feministas, chamada Adish. Olha, eu não tô pregando feminismo. Ela tá. Não tô, não. Não é a bandeira que eu levanto, não é, tá? não, gente. Eu sei Mas disso. Esse livro, ele fala sobre... É uma carta, né? Da Chimamanda para uma amiga que descobriu que estava grávida. Mas ela ensina, né? Ela fala de como ela tem que ensinar a filha, né? A bebezinha que está no ventre da mãe, que a partir do momento que ela nascer, você levar essa criança a conhecer a sua história, respeitar a criança, respeitar os momentos de aprendizagem, dar voz para essa criança e conhecer quem ela é e de onde ela vem, né? Mas trazer aí essa liberdade. É um livro muito bacana, Mari tá gostei falando muito. Ali, ó, que bom ouvir, né, o que a gente está dizendo aqui.
tá sendo bastante legal para ela, esse olhar que a gente está tendo para as crianças, que elas são o nosso futuro. É verdade. A Dri Rocha diz que tem muita coisa para falar sobre esse assunto, Sindri. É um assunto inesgotável. O universo infantil, ele é maravilhoso, ele é inexplicável, né? Ao mesmo tempo que ele é explicável, ele é inexplicável. Então, assim, é uma coisa que eu amo de paixão, que eu quero estudar muito mais sobre isso. Infelizmente, no momento eu não estou estudando tanto, mas eu quero estudar muito mais sobre isso. E assim, voltar, Kátia, pra gente falar de outros assuntos. Com certeza, né? vamos pra casa. Outros esse assuntos. bate-papo gostoso aqui é muito bom. Sim, né? Aqui, E gente, dizer para os pais, eu não coloquei essa live nos grupos da minha unidade escolar, porque eu não sabia como eu ia me comportar. Fiquei com um pouco de medo agora de já travar. pode mandar. Eu fiquei com um pouco de medo de travar, de não ajudar, de não contribuir, porque a gente nunca acha que a gente sabe o suficiente. É impossível não contribuir, né? Se tendo todo esse conhecimento, gente. Uma mulher com tanta riqueza. E assim, ela é minha amiga, olha, gente. não, que eu não sabia. O pessoal já gostou, eles estão comentando, eles também sabem que você é muito então bom. É isso. Mas a gente precisa transmitir todo esse conhecimento. Você não pode ser egoísta guardando tudo isso mas pra agora você. eu vou colocar no grupo dos pais, né, para que eles ouçam esse nosso bate-papo, essa nossa conversa, né? Eu mandei para as meninas, pro grupo da minha escola, só para as professoras, não mandei no grupo dos pais. Mas eu vou mandar, porque eu acho que é bacana, a gente falou de muita coisa legal, mas nunca vai ter fim. Verdade. Nunca vai ter fim. Olha, quando eu te chamei de egoísta, mas eu entendi, mas eu é isso entendi. mesmo. Mas é isso mesmo que eu queria dizer mesmo, tá? Porque assim, gente, às vezes a gente olha para as pessoas que, igual ela é uma mulher que tem 2 faculdades, não é isso? Tem uma faculdade, ela tem várias especializações, é uma mulher culta, uma mulher não é assim também, não. Muita experiência de vida. E assim, às vezes a gente fica com medo, com receio, tímida, mas a gente não pode guardar o nosso conhecimento. Por mais que a gente às vezes não tá segura, a gente tem que compartilhar mesmo. Agora a gente tem as redes sociais. A Shirley mandou ali, Fabi, um coraçãozinho. Bastante. Eu amo você, Shirley, eu amo. Nossa, amo a minha equipe, sou apaixonada pela educação. Não é só porque tá na live, não, que ela vive falando de vocês. Nós somos amigas de caminhada, de balada, né? E assim, eu amo o que eu faço. Somos vizinhas também, né? Eu queria estudar muito mais mesmo. Às vezes me entristece essa condição de eu não conseguir fazer um curso pelo financeiro, fazer alguma coisa pelo financeiro e tal. Infelizmente eu estava fazendo mestrado e aí minha filha ficou internada o ano passado e aí eu parei, né? E não deu pra voltar, É enlouquecedor o mestrado, quem fez sabe. Então assim, eu queria muito continuar, quero muito, porque eu amo falar de criança e da educação infantil. Eu espero ter contribuído um pouquinho, porque a gente não sabe quase nada. Com certeza. Né? Então eu espero ter contribuído um pouquinho assim para auxiliar vocês. Aí, ó, Fabi é exemplar. Ela olha, é suspeita. Gente, ela é suspeita. Olha só, muito obrigada. É uma amiga linda que eu amo. É suspeita. Então tá bom. A Dri, essa aqui é minha amiga, Dri Rocha Silva. Ela tem uma história incrível. Você se prepara que eu quero você aqui inspirando Dri, eu quero ouvir você, Dri. Pra contar toda a sua história de superação, toda a sua história de garra, de força. Ela tem muita coisa pra contar, muita coisa pra explicar. Ela fala que ela é um pouquinho tímida. Eu espero que essa timidez acabe, né? Ai, a minha Se acabou. não acabar, não tem problema. Vem com timidez assim mesmo. Quando eu comecei, primeira oportunidade que eu tive, assim, de falar em público, né, livremente, depois da faculdade, né, foi um programa de rádio que eu tive a oportunidade de ter 10 minutinhos, que era o Momento Mulher. Eu gaguejava, eu travava. Isso demorou. Até hoje, de vez em quando, eu começo a falar, eu travo, eu fico insegura, mas eu entendo que eu tenho algo pra passar. Se eu tenho algo pra passar, eu quero expressar para as pessoas e quero ouvir as pessoas. Eu quero trazer pessoas que têm oportunidade. Vocês que me acompanham aqui no Facebook, se você procurar, vocês vão ver. Eu estou sempre trazendo pessoas de áreas diferentes para um bate-papo. É um bate-papo.
é uma coisa gostosa que a gente tá contribuindo um com o outro, Sim, que a gente sim. tá isso é espalhar amor, eu chamo isso de Sim. espalhar amor Sim. e de inspirar pessoas, né? Tanto que assim, a ideia inicial do meu projeto é o projeto Vidas Inspiradoras, né? Que é algo que nasceu no meu coração para inspirar outras pessoas. E assim, cortando ele já falando, Ah, a gente você vem, também... né, Drica? Então tá, ela querida. vai, ela vem. Ó, então tá bom, eu vou marcar já na minha agenda, tá? Então, Vamos e muito combinar. bom a Dri vir, eu não a conheço, mas vou conhecê-la, porque a gente tá com ideia, né, amiga? A gente tem uma ideia de um projeto social aqui. Fantástico! A gente precisa de parceria para a gente conseguir fazer com que esse nosso projeto social saia do projeto, do papel. Eu tô correndo atrás, mas na pandemia tá um tanto quanto difícil. Então, assim, ó, o Luciano tá aí me assistindo. Ajuda aí, Luciano, pra gente conversar lá na Secretaria da Mulher para trazer esse projeto, né, amiga? Vai contribuir muito. Maravilha! Né? E é isso. Shirley, toda semana tem live, amore. A Shirley vai agora acompanhar você, né? A sua página no Facebook. Que legal. E quem eu sabe estarei a gente não mais pode vezes, conversar com ela também, de repente. Traz, ela é especialistíssima. Ah, é? Inventei a palavra agora, mas ela é, tá? É que nós somos mulheres, nós somos incríveis, a gente é muito criativa. Exatamente. Gente, muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Muito obrigada mesmo. Continue nos acompanhando pelas redes sociais. Eu tenho um canal no YouTube também, Kátia Macedo. Me siga também no Instagram, Kátia Macedo Oficial, Kátia Macedo Oficial. Eu estou me preparando para trazer um projeto incrível, fora esse, amiga. Fora o nosso, que nós estamos conversando e correndo atrás já, Mas né, muito em breve, vocês vão conhecer algo extraordinário, que a minha vida, né, é para transformar outras vidas. A dica que eu deixar para vocês, a minha vida é para transformar outras vidas. Não é só um projeto que me veio agora, era algo que eu sempre tive no meu coração, de que adianta viver nessa terra se não for para contribuir com a vida do outro? De que adianta? Passar, só tá de passagem? Eu quero, não que eu não fizesse isso, porque sim, a gente já faz, sim. Sempre quando a gente quer. Só que quando você tem... Às vezes você precisa buscar o conhecimento, a ferramenta, a estrutura certa para trazer esse conhecimento. Assim como a Fabiana, ela é professora, Estou respondendo uns amiguinhos, tá? Ela é diretora. Eu sou formada em pedagogia, dei aulas também de reforço escolar, tanto na escola quanto indo até o aluno vindo até mim também, em particular. E eu acredito que eu posso contribuir com muito mais. Existem muitas pessoas que precisam nos ouvir. Assim como você que está me assistindo agora, você tem muito conteúdo, você tem muita coisa boa para contribuir com as pessoas. Aquela brincadeira que eu fiz com a Fabiana, eu falo com você também. Não seja egoísta guardando o que você tem de bom aí dentro de você. Exatamente. Só para você. É um desperdício. Não desperdício, assim como você gosta e gostaria também, né, que pessoas despejassem coisas boas, coisas positivas, coisas que levantam, coisas que transformam na sua vida. Faça o mesmo com o que você tem. E nesse período de pandemia, esteja sempre com os seus ouvidos bem abertos, seja ouvinte. Tem muitas pessoas que estão passando por momentos muito difíceis, de perdendo a família. Exatamente. Outros estão enlouquecendo de ficar dentro de casa. Outros estão com excesso de medo. Tem motivos, né? É louvável, né, os porquês da pessoa passar por tudo isso. Então a gente precisa ter sensibilidade, nos colocar no lugar do outro, não achar que a outra pessoa é fraca, que a outra pessoa é pequena, que a outra pessoa não tem fé. Seja lá o que for, você não tem que pensar assim. Nós somos únicos, você é único. Você é única, eu sou único única. E especial. E especial. Capaz de muito mais do que vocês possam imaginar. Exatamente. Nós somos. Aproveita e já deixa o seu recado pro pessoal, meu amor. Então, Kátia, eu quero te agradecer muito, né? Foi muito bacana participar. Eu espero ter contribuído um pouco com um pouquinho do que eu sei, que eu não sei quase nada. E assim, dizer para vocês que espero que tenha outras,
né? Pra Com gente falar um certeza. pouquinho, de repente, sobre desenvolvimento infantil, enfim, que eu acho que vai ajudar muito também. E é isso que a Kátia falou. Devemos nos cuidar. Sabe o assunto que eu gostaria de falar muito? Da capacitação do professor, sabe? Trazer Bacana. sobre a capacitação do professor e o quanto que nós sabemos Obrigado, que o Shirley. professor precisa se dedicar Obrigado, para Walter. isso e quanto que o poder público também precisa estar investindo, Sim, tá sim. dando suporte, condições. Sim. Mas isso É um assunto é um interessante assunto também. para um outro momento. Um Mas outro aí a gente momento. vai definir direitinho. Então é isso, brigadão a todos, boa noite a todos, fiquem Boa com noite, Deus, gente. Muito se obrigada, cuidem, Shirley, se amem Walter, e Éder. exercitem o amor, gente. Beijo a todas. É isso amo, aí, amo. um beijão. Obrigadão a No todo coração mundo. de vocês, obrigada a todos. Eliane, ai, minha Elaine, vizinha. nossa Elaine, vizinha. maravilhosa, Elaine, Shirley, Obrigada Walter, a todas. gente, todos vocês que ficaram O conosco, Jackson, todos Jailson, que comentaram aqui já. Luciano, olha, Luciano está me vendo. Que Gente, vergonha. Luciano está que me vendo. vergonha, que negócio é esse? Você vai me contar depois, quero saber. Luciano, secretário da Educação de Cotia. O Luciano. Né, está nos assistindo. Legal. Obrigada mesmo. Né? Muito e bom. todos os outros, obrigadaça, né? Que a gente venha fazer a diferença. Luciano, vamos né? marcar uma live, quero falar com você. Ai, Convite sim. ao vivo, olha, não pode dizer não. E a Shirley também. A Shirley também. Então é isso, gente. Beijo, Gente, beijo. é isso aí, um beijo, contribuam, distribuam amor. Quanto mais você dá amor, mais você recebe amor, mas não dê pensando em receber, mas dê pensando que você vai estar fazendo a maior obra de um ser humano, que um ser humano pode fazer. Sim. E esteja sempre com seus ouvidos abertos, gente. Ajude. Se tem um amigo que você não fala há muito tempo, fala com ele, fala com ela. Exatamente. Liga, conversa, demonstre interesse, demonstre importância para cada um deles, tá bom? Beijão, muito obrigada. Beijo, Fiquem com Deus. Tchau, tchau, beijo gente. a todos. Tchau, tchau. Me sigam lá no Instagram. Beijo, equipe Santa Rita. Beijo. Beijos. Me sigam no Instagram, Kátia Macedo Oficial, no Facebook, Kátia Macedo. Facebook vocês já estão, né? Compartilha também essa live para outras pessoas, se você acredita que essa live pode contribuir para algum pai, alguma mãe, para quem for. Você pode contribuir a live completa, pode baixar o vídeo também, corta o trecho que você acredita que a pessoa tá precisando. Não, fulana tá precisando ouvir esse trecho. Manda lá, tá bom, gente? Beijo. Um abração, beijos, tchau, tchau.